Puxa vida, pessoal. Eu fui clicar, eu fui clicar num negócio aqui e caiu. Mas agora eu abri outro para ver se. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para Catarina. Aí, ó. Perdão. Gente, desculpa. Já autorizei a Catarina, ela tá voltando, tá bom? Pro nosso bate-papo. Catarina, eu fui procurar a pergunta aqui, apareceu um negócio em cima na tela, eu fui tirar, apertei encerrar, encerrei o negócio. Desculpa, Karine, ó, queda um ponto na ginástica, hein? um Queda, duas ponto, tá quedas vendo? aqui, um ponto. O que que a displicência faz? Grave? Ah, imagina. Mas desculpa, vamos. Tá todo mundo voltando já. Tá, já, eu acho que já, aí, ó, já tá mais ou menos o que tava antes. Podemos voltar, nosso papo. Sim. Onde que a gente estava mesmo? Estava falando. Ah, eu comentei sobre na parte de parceria, de reforço de marca, que talvez a gente pudesse começar com os campeonatos de massificação, né, com parcerias, porque tem um grande número de crianças, um grande número de público envolvido. E quanto mais público em contato com as marcas, mais interesse tem as empresas sobre isso, né? E eu concordo com os ajustes de competição, de repente a gente poderia, né, não sei, pensar em modelos mais atrativos. E uma pergunta que alguém fez aí sobre o que eu posso oferecer para a empresa de contrapartida. Aí você tem que entender o que você consegue oferecer, né? Se você tem 200 alunos, 100 alunos, você tem pelo menos mais dois pais para cada 100 alunos. Então você já tem uma rede de 300 pessoas. Se a empresa não é tão grande ou ela está se estruturando na sua cidade, 300 pessoas que tenham contato com a marca dela é uma boa troca, né? Então, de repente, você tem que entender os seus números, o seu potencial do teu negócio antes de simplesmente achar que você não tem nada para oferecer. Tem muito para oferecer. Você tem uma rede, tem um projeto importante. Então, tem que pensar, assim, valorizar o teu trabalho, valorizar tudo isso. É isso. Ótimo. Vamos, agora a gente entrou um pouquinho, a gente falou um pouquinho da Ginwod já. Gente, a gente vai falar mais sobre ginásio, tá? Sobre abrir um ginásio, porque a maioria das perguntas que a gente recebeu foi dentro desse aspecto. Perguntas relacionadas a abrir o seu ginásio. A Catarina, ela já falou um pouquinho da Ginwod, mas antes de entrar no ginásio e responder as perguntas que vocês fizeram, eu quero que ela apresente para a gente um pouquinho o que é a Ginwod. Exatamente qual que é o produto que ela coloca no mercado hoje. Porque, até para vocês verem que, peraí, quando a gente lançou empreendedorismo na ginástica, a primeira coisa que a maioria das pessoas pensaram foi abrir um ginásio, né? E a Catarina vem com uma proposta diferente. Uma empresa, ela é uma empreendedora na nossa área e não é abrir um ginásio. Então, queria que você contasse um pouquinho mais para o pessoal sobre como a empresa surgiu, ok, você já falou um pouco, mas qual é o produto que ela oferece e já pegando um pouco de outra pergunta que foi feita sobre os profissionais. Como que você seleciona os profissionais para atuarem na sua empresa? Tá. Hoje a Ginwod, para quem já conhece, a gente trabalha com cursos presenciais em ginásticas, tá? Eu trabalho com ginástica artística, principalmente, porque é um produto que eu mais conheço, mas eu estou tendo pessoas parceiras agora, como o Cheerleading com a Sara Souza, o AGR com a Cris, que eu estou começando a expandir o meu negócio, que é aquilo que a gente fala do empreendedor. Primeiro começa pequeno, depois você começa a ganhar força e expandir. Não dá para começar com tudo ao mesmo tempo. Então, esse é o processo que a gente seguiu. E a Ginwod, ela trabalha com a capacitação técnica. Então, oportunizar a capacitação técnica para pessoas que não têm um caminho ou precisam de conhecimento. Então, o objetivo é juntar o profissional experiente com quem quer ouvir aquela informação. Valoriza o profissional que está passando e valoriza quem precisa começar um caminho dentro da modalidade. É dividida em 4 pilares a empresa, tá? Então, a gente tem o pilar de gestão,
que inclusive a gente vai fazer um curso agora sobre lei de incentivo, gestão esportiva. Então, tem um pilar de gestão, tem um pilar de arbitragem. Então, eu como árbitro, eu coloquei uma missão para mim de repassar o conhecimento de arbitragem para as pessoas, tá? Principalmente até para professores que estão trabalhando em escola. Para mim, não acredito alguém que trabalha com a modalidade que não conhece a arbitragem, não conhece a regra da própria modalidade. Então, é um pilar só de arbitragem, tá? De compartilhar conhecimento das regras da nossa modalidade. O outro pilar é o pilar técnico, que é esse que a gente trabalha com os cursos específicos das modalidades, né? Ou gerais ou por temas. E o último pilar é de assuntos complementares, que ali a gente traz a parte de nutrição, fisiologia, fisioterapia. Então, para mim, hoje, o profissional ideal formado pelo processo da Anginwald, ele teria que passar pelos 4 pilares, né? Então, ele teria que ter um conhecimento técnico, receber o conhecimento dos temas transversais, que a gente chama, né? De saúde, fisiologia, nutrição. Trabalhar, conhecer a arbitragem e ter um pouco de aspectos de gestão. Então, isso, para mim, eu almejo como ideal de um profissional que passe pela empresa, né? Então, não simplesmente venha, faça um curso e vá embora. É o que eu falo todo curso. Você entrou na Anginwald, você está perdido. Você entrou na minha rede, você não sai mais, tá? Então, depois de curso, a gente ainda manda conteúdo, a gente está ali à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Então, acho que o exemplo da Anginwald é um dos que muita gente pode fazer, né? Então, eu estou compartilhando para quem tiver uma ideia de direção de negócio, pode ter como base também. Mas eu acho que isso faz parte da nossa missão, né? Gerar conhecimento e conectar pessoas. Quem sabe, quem não sabe tanto ainda, conectar e compartilhar conhecimento. Acho que é esse processo da Anginwald, claro. Excelente, muito bom. Muito legal, né, gente? Muito legal. E só para acrescentar aqui no que a Catarina falou, o que eu acho mais legal é que sempre que a gente pensa em curso de ginástica, a gente pensa de alto rendimento, né? Sempre assim. E a Ginwald trouxe um curso que o pessoal da UFMG fez, foi para São Paulo fazer, que é voltado para a escolinha, né? A ginástica voltada para a escolinha, que é uma percepção diferente do que uma ginástica para o alto rendimento. Então, até dentro disso, a Ginwald tem essa visão, né? E por que eu quis muito trazer esse exemplo da Ginwald? Porque na minha época, né, de graduanda, quando eu não fui atleta de alto rendimento, eu não convivi em ambientes de alto rendimento, então eu não era do meio da ginástica. Eu fiz ginástica aqui, quis virar treinadora, mas eu tive várias barreiras a ser ultrapassadas, que envolve a parte da disponibilidade de conhecimento, porque antigamente não existia essa facilidade, né, Catarina, de você aprender. O conhecimento ele era muito restrito. Eu não sei como que foi isso para você, mas para mim, que não era do meio, porque assim, a Catarina ainda é de São Paulo, né? São Paulo você tem muita gente e todo mundo se conhece, né? E tem as competições de interior, então, mesmo quem não está no alto rendimento, conhece, todo mundo se conhece. Como eu sou de Belo Horizonte, e aqui a gente não tinha, na minha época, essa cultura forte, né, na ginástica, eu não conhecia ninguém. Então, aí entrou a busca pelo conhecimento. Peraí, onde que eu busco conhecimento de ginástica? No meu caso, eu fui para fora. Eu fui fazer os cursos FIG, né, que eram os que eu conhecia. E no Brasil, você não tinha cursos disponíveis técnicos para você fazer. Não tinha. Isso é recente. E outra coisa que você falou, rede de contatos. Peraí, mas nos cursos você conhece pessoas, né? Nas competições você conhece pessoas. Então foram várias barreiras que eu fui passando, que eu acredito que foi muito mais difícil do que para quem começa agora. Eu acho que quem começa agora tem muitas opções que nem sabe que existem, né? Então essa questão dos cursos, eu faço cursos aqui também. Procurei promover em parceria com a UFMG, né, o projeto de extensão lá, para capacitar os profissionais locais e os graduandos, né? Minha visão foi para os graduandos. Mas além de mim, quem faz? É legal trazer, porque aborda sobre uma outra perspectiva, por exemplo, a questão da escolinha. Então, assim, gente,
quem gosta de ginástica e quer trabalhar com ginástica não precisa passar por barreiras tão altas assim mais. Hoje o mercado está aberto, hoje vocês têm muitas possibilidades e esse viés dos cursos são uma possibilidade para vocês irem embora, para vocês alavancarem, para vocês realmente se apropriarem do universo da ginástica dentro do contexto de vocês, né? E fazer o esporte evoluir, porque a ideia é essa. A Silvinha mandou uma pergunta, Catarina, que é justamente isso. Como buscar formação técnica na ginástica? A gente falou que tem os cursos da GINWOD, citei que tem os cursos da FIG, da Federação Internacional de Ginástica, que aí você tem que fazer via Confederação Brasileira, você tem que solicitar a participação. E aí, pessoal, no site da Federação Internacional de Ginástica tem a lista dos países onde vão ter os cursos, os módulos, tudo direitinho. E, obviamente, igual aqui em BH, aqui tem cursos que eu ofereço, em São Paulo tem cursos que a Catarina oferece, mas onde mais, Catarina? Onde mais essas pessoas podem buscar conhecimento na ginástica, na sua visão? Hoje, Clara, a rede social, ela facilitou muito esse acesso, né? Então, com relação até a compartilhar conhecimento, você viu nas últimas lives os técnicos, cada um no seu perfil, dando aulas para as crianças, já movimentando essa disseminação de conhecimento. Muita gente acompanhou, né? Os técnicos principais do Brasil estavam fazendo isso. Então, hoje a gente tem perfis no Instagram, que tem conteúdo técnico, educativos interessantes. Não são ainda perfis nacionais, mas já tem muita gente publicando educativos e material legal aqui nacionalmente também. Os perfis dos técnicos vocês podem utilizar. O canal do YouTube tem bastante, se procurar pelo conteúdo vocês também acham. O COB abriu um curso online de iniciação esportiva com valores olímpicos também. Então, eu acho que a gente pode verificar quando será a próxima turma e avisar o pessoal que é gratuito, é muito legal, é um conteúdo mega importante, trabalha com o lúdico, trabalha com muita coisa bem interessante, tem a Rossana envolvida, a Irina, então é um projeto muito bom. E o que eu acho, claro, é que muita gente perde a oportunidade de se aproximar dos técnicos que conhecem, pedir para fazer um intercâmbio, pedir para assistir um treino, né? Então, às vezes, fala assim, ai, gente, eu não sei para onde eu vou e eu tô aqui no meu mundinho. Calma, abre a tua porta e vai até o conhecimento, né? Então, hoje a gente tem técnicos que, por exemplo, os meninos, eu não vou citar os nomes, mas os técnicos dos grandes clubes, eles têm contato com a seleção e que tem de melhor da ginástica, né? Se você buscar o conhecimento, seguir o perfil desse técnico, se você tem uma equipe estruturada, monta uma proposta, pede para assistir um treino, e daí você começa a se aproximar. E esses técnicos, com certeza, eles são muito... eles se sentem valorizados de querer passar também esse conhecimento, né? Você é técnica, você sabe o quanto de conhecimento que você tem e um pouquinho que você transfere para algumas pessoas, o quanto de mudança na vida dessas pessoas que você gerou, né? Então, eu acho que os intercâmbios mesmo, por mais que não sejam estruturados como curso, mas aumenta a tua rede de relacionamento e gera um conhecimento das duas partes, entendeu? Essa geração de treinador, não geração, né? Mas os treinadores hoje que estão à frente, assim, né? Que são envolvidos com o trabalho da seleção e tudo. É um grupo muito legal, né, Catarina? É um grupo que é muito aberto, né? É um grupo que é muito acessível, né? Então, gente, quem quer, vai embora. Na minha época, eu não conhecia ninguém, eu fui fazer estágio, estava no sexto período de graduação. Fui fazer estágio com a Adriana Alves, lá no Grêmio Náutico União, que foi um divisor de águas na minha vida, né? E foi assim, gente, foi aqui, ó, bati na porta, né, Adri? Eu falei assim, quero estagiar, não conhecia ninguém, sabe que ninguém. E fui super bem recebida por ela e por toda a equipe do União. E isso mudou o rumo da minha carreira em vários aspectos, né? Mas foi assim, na cara de pau mesmo, na vontade. Acho que nem é na cara de pau, é na vontade. Então, se vocês têm vontade, gente, né? Mete a cara e vai embora, né? As pessoas hoje são muito mais abertas e muito mais acessíveis, né? E aí, Catarina, aí veio uma outra pergunta, da Silvinha também, que a Silvinha manda cada uma, que foi assim, o que é mais importante? Deixa eu buscar aqui
Tá na página errada. O que é mais importante? A formação humana ou a formação técnica? Ela mandou essa pergunta. E que é uma enrascada, né? Mas eu vou deixar você responder, depois eu faço as minhas observações sobre isso. Ai, meu Deus. Ó, o que eu acho, Catarina, se eu for pensar em montar uma equipe, tá? Eu acho que a gente tem competências, skills, né, que cada um tem. E a competência técnica, você conhecer o aspecto técnico é uma coisa que você consegue trabalhar ao longo do tempo, né? O aspecto humano, o perfil da pessoa, o caráter, o talento que aquela pessoa tem para exercer a função de ensinar ou de trabalhar com criança, por exemplo. Esse tipo de coisa eu valorizo primeiro do que analisar o currículo, a faculdade ou a competência técnica que ele tem. Porque isso, se ele tem uma equipe boa, e se eu consigo, eu capacito o meu professor. Eu capacito, eu dou o Uhum. tempo para ele crescer comigo, porque a gente cresce junto. Então, eu acho que o aspecto humano é muito, para mim, ele está à frente do que a capacitação técnica, porque técnico a gente desenvolve, tá? O humano, às vezes, tem coisa que talvez não é um perfil que você goste para a tua equipe, por mais conhecimento que ele tenha. É coisa que você não consegue Uhum. adequar à sua equipe. Não que aquela pessoa esteja errada, tá? Mas talvez ela não tenha o perfil para trabalhar com você naquele momento. Tá? Então, eu acho que o humano é bem importante. E aí, a pergunta, eu concordo plenamente com você, tenho exatamente a mesma visão, não tem nem o que acrescentar, eu vejo da mesma forma. E aí, o grande desafio, até assim, que eu percebo, não só na área da ginástica, né, na área do esporte, enfim, é justamente o que não é técnico. Porque se alguém quiser aprender a ensinar um mortal, ele vai atrás e ele aprende a ensinar um mortal, né? Mas ninguém te ensina a relacionar com o seu atleta, a relacionar com o seu aluno, a relacionar com o pai, né? Daquele atleta ou daquele aluno de escolinha, a relacionar com seus companheiros de trabalho, equipe multidisciplinar ou treinador parceiro. Isso ninguém te ensina, isso é o que não está nos livros, né? Isso é o que não está nos livros. Né? E aí eu vejo que vem muito dessa questão pessoal, então vem muito dos valores que você traz da sua família, da sua formação e tudo. Mas eu acredito, sabe, Catarina, que assim como os nossos atletas são massinha de modelar, nós também somos, né? Então, eu sempre que me fazem essa pergunta, eu gosto muito de citar livros que as pessoas possam ler e refletir sobre isso. Porque eu acho que isso é o autoconhecimento, né? E o profissional, de uma forma geral, ele tem que se retroalimentar, né? Ele tem que se reinventar o tempo inteiro, porque tem que se adequar o tempo todo ao mercado, à nova geração que está chegando. Então, a gente tem que administrar internamente muitas coisas, né? E aí, o primeiro lugar, Silvinha, primeiro livro que eu indico, assim, quem quer melhorar esse aspecto, é o da inteligência emocional, né? Que chama Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, né? Então, ele traz essa questão de que o QI já deixou há muito tempo de ser determinante de sucesso. Não é que você tem um QI alto que você vai ter um sucesso. E aí ele traz é, essa questão do coeficiente emocional como ponto primordial, assim. Então, eu acho muito legal essa leitura. Outros livros que eu acho que é legal do pessoal pegar e ler são livros que trazem experiência. Você falou da troca de experiência com treinadores, né? Com pessoas mais experientes que você na área. E tem alguns livros que eu li que fizeram essa diferença na minha vida, que é o do Guardiola. Não são de ginástica, são de outras modalidades. E aí você começa a ver o perfil desses profissionais que são experts nas suas áreas, dentro do seu esporte. Então, o livro do Guardiola é Confidencial, que chama, Guardiola Confidencial. É muito legal como que você vê esse treinador, que é um expert na modalidade dele, buscar informações de outras áreas. Por exemplo, o auxiliar técnico dele era um cara do polo aquático, não era um cara do futebol.
Peraí, como é que o cara me chama o cara do polo aquático para você auxiliar técnico dele? Porque ele pensa fora da caixinha, ele quer uma visão que ele não tem, né? E aí ele vai até o xadrez para entender algumas questões e passar isso para dentro do campo e mostra o relacionamento dele com os atletas, como que ele consegue conquistar a equipe de trabalho dele, como que ele transmite o conhecimento que ele tem, né? Porque tem que ser a conta gotas, porque o outro tem que estar preparado para entender o que você está trazendo. Outro livro é o do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Por quê? O Bernardinho aí, ele já traz algumas questões que da administração. Ele é um cara que lê muito e gosta muito de ler coisas da administração e trazer para a realidade dele, né? Então, conhecimento estratégico, ele aborda métodos de gestão, dicas de como gestores podem promover o crescimento dos seus comandados. E ele pega conceitos de outra área e tenta aplicar na área dele. E aí é tentativa e erro. Ele vê o que dá certo, mantém, o que não dá certo, ele descarta, né? Porque não é uma receita de bolo, né, gente? Esse é algo a desenvolver que não é uma receita de bolo. E o último livro que eu quero colocar para as pessoas é aquele 11 Anéis, que é o treinador da NBA, que ganhou 11 títulos da NBA. E aí a premissa dele é como que ele pega um time com tantos talentos, né? Como que ele pega tantos talentos e transforma eles em um time? Porque é difícil. Traz conceitos que você não tem na faculdade. Traz conceitos justamente desse relacionamento e como administrar tudo isso. Então, eu gosto de trazer isso porque às vezes, a gente acha que às vezes não tem jeito, mas tem jeito. Claro que a gente tem um perfil, claro que a Clara tem um perfil, mas assim como as minhas alunas, igual eu falei, eu posso me melhorar o tempo inteiro. Então, acho que são algumas fontes que as pessoas podem buscar e fazer essa autorreflexão, né? E compreender que cada vez mais, isso que você falou de como que eu escolho a minha equipe de trabalho? Que a Laís mandou essa pergunta também. Como que você traça uma linha de perfil de profissionais para trabalhar com você? Como que você monta a sua equipe, né? Então, peraí, o que um gestor está procurando hoje não é um cara que é fodástico, né? Muito bom, cobra criada tecnicamente. Tem que ter? Tem que ter, porque a sua empresa tem que ter uma diretriz, né? Técnica bem clara e estruturada. Mas o que mais pesa hoje para as empresas, e tem muitas empresas, muitas não, as grandes empresas, eu posso falar isso até do Minas Tênis Clube, que eu estava lá dentro por muitos anos, eles investem no próprio funcionário e as capacitações que o Minas promoviam, quase que 100% delas era relacionada a isso. A como atender o cliente, mas assim, a relacionamentos internos, a comunicação. Então, como que esse conteúdo ganha cada vez mais espaço, né? E os jovens aí, porque a gente ganha essa visão no mercado. Depois que você entra no mercado, você consegue ampliar muito a sua visão sobre isso. Mas quem ainda não está no mercado e está ouvindo essa live, tem uma oportunidade talvez que a gente não teve, né? De já buscar melhorar esse aspecto, ou evoluir, ou fazer desse aspecto um diferencial como profissional para a vida dele, né? É o papel do líder, né, Clara? O líder, ele tem que identificar na equipe dele aquilo que a gente chama dos skills, né? Hard skills, soft skills. Porque você nunca vai encontrar uma pessoa ideal. Então, uma equipe é completa com os pontos fortes de cada um e o líder entendendo, ou o líder, nem só o líder, né? Um ajudando o outro a fortalecer o que aquela pessoa precisa se desenvolver como profissional. Aí você começa a ter uma equipe junta, que compra a ideia com você, né? Então, acho que o papel do líder é bem importante. O líder não é aquele que se evidencia, ele é o que aparece para todo mundo. É o que O líder, na serve. verdade, o líder é aquele que fica por trás de tudo, né? Os colaboradores é a parte mais forte, mas ele está ali ajudando aquilo a acontecer, né? E mediar todo esse processo, né? Então, eu acho que você está certa no que você colocou. A competência humana, somos diferentes e o que faz crescer é essa diferença, né? Se todo mundo fosse igual, não teria nada, não teria crescimento, ia ser um marasmo. Então, as diferenças fazem com que as pessoas cresçam, né? E o que é legal da formação de equipe que você abordou aí é justamente isso. Imagina se eu tivesse numa equipe só claras. Todo mundo
clara, 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 clara. Não dá certo, né? A gente tem que, e o líder faz muito, tem que ter muito essa característica de o quê? Peraí, qual que é, dentro do perfil da Clara, o que que ela tem de melhor que pode contribuir com o todo? Dentro do perfil da Catarina, que é diferente do da Clara, o que que ela vai contribuir que a Clara não tem essa característica, mas a Catarina tem? Então, a Clara vai passar um pouco do que ela tem para a Catarina vai passar um pouco do que ela tem para a Clara, e a minha empresa vai rodar de uma forma muito mais harmônica se eu tivesse só Claras ou só Catarinas, né? É Então, na verdade. hora de montar uma equipe, eu acredito que um empreendedor também tem que pensar nessa noção estratégica de característica dos profissionais que você vai colocar ali para se complementar, né? Ô, Ele não sabe tudo, né? Não É, sabe tudo, né? exatamente. Ele não sabe uma parte, os outros vão complementar nesse conhecimento. Com certeza. E aí alguém perguntou como ter uma empresa de sucesso, que eu não pus na nossa listinha aqui. Alguém mandou essa pergunta. E eu acho que esse é o caminho, né? Existem vários pontos para se ter uma empresa de sucesso e eu acho que a gente está abordando vários deles aqui. Mas não tem uma receita de bolo, né, Catarina? Não existe isso. Não. Eu acho que o principal, Clara, é você entender que a tua empresa ela só acontece, aquilo que eu estou falando, acho que a live toda eu estou enchendo o saco com isso. Um negócio, um projeto, o que for, só acontece se a gente tem um cliente. Se tem alguém para passar aquela experiência comigo, né? Então, não tem razão eu criar uma coisa da minha cabeça e que eu acho que é verdade. Eu tenho que atender necessidades das pessoas, eu tenho que ter uma missão de ajudar e com o meu conhecimento, o meu trabalho, ajudar aquela pessoa a resolver o problema dela. Então, uma empresa de sucesso, eu entendo que é a empresa que ouve a necessidade do mercado, ouve o cliente, tenta trabalhar de uma forma alinhada com a tua equipe interna, isso que a gente chama dos stakeholders, né? Que são as partes relacionadas internamente e externamente, que são os clientes, são os parceiros. É uma análise de concorrência justa, então você nunca vai falar mal do seu concorrente, porque isso é antiético. Você vai respeitar o papel que ele está no mercado e você vai tentar trabalhar junto, tá? Nunca com nenhum tipo de comportamento para depreciar ninguém. Eu acho que nesse caminho só tende a crescer, só tem sucesso mesmo. Catarina, então, vamos responder um pouquinho das perguntas que a gente recebeu sobre ginásio. Porque Vamos. agora que a gente já estruturou, que as pessoas têm uma noção geral do conteúdo que a gente queria trazer, eu queria entrar um pouquinho nas questões específicas que eles enviaram, sabe? O Marco Túlio mandou uma questão que é assim, ele quer saber mais sobre equipamentos básicos para investir no começo de uma escolinha. Ok. Hoje a gente tem uma série de fornecedores no mercado, né? A Ginwod, eu tenho uma parceria com um dos fornecedores, que é a Equipe Lux. Mas não tem só eles, tem a Rampazo, Peron Colchões, Sportinho, Sportec, tem assim vários, e outros nomes, me desculpa se eu não lembrei de todos, mas na internet vocês conseguem acessar. E eles já estão trabalhando com kits básicos, né? Então, são poucos colchões, não precisa de muitos colchões, são colchões básicos, plinto ou plinto de espumas, dependendo do público que você vai atender, um trampolim só, um trampolim adaptado. Então, e não preciso comprar uma paralela para começar a ginástica, tá? Isso é uma coisa que vocês vão adquirindo aos poucos e que é o que eu falo sempre, o negócio cresce junto, tá? O empreendedor cresce com o negócio. Então, se você não tem público, você não tem capital de giro, que é você não tem dinheiro entrando em caixa para cobrir seus custos, você não tem um controle financeiro legal do teu negócio, você não pode se colocar em dívidas de equipamento se você não tem o planejamento de como você vai pagar isso, tá? Uhum. Então, por isso que a minha orientação inicialmente comece com o básico, tá? Materiais alternativos. Hoje é possível a gente construir materiais alternativos. Por exemplo, eu não tenho dinheiro para comprar uma trave hoje, mas você, com uma tira de espuma e encapada com tapete, você consegue fazer 5 ou 6 travinhas de chão, que já dá para começar numa escolinha, né? Colchões, eu não tenho colchão,
Você utiliza o reaproveitamento de um colchão de cama, encapa e você já tem um colchão para iniciar um processo de escolinha, tá? Então, se você tem algum dinheiro para investir, primeira coisa, esse dinheiro, qual é o meu período de recuperação desse dinheiro investido em equipamento? Então, quanto eu tenho que cobrar de cada aluno por mês para que eu consiga pagar esses custos e pagar o valor hora do professor? Então, essa é uma conta básica que você tem que fazer antes de botar dinheiro em equipamento. Depois disso, ok, eu posso comprar até aqui. Até aqui eu vou me pagar, depois que eu me pagar, eu faço minha próxima aquisição. Então, tudo muito planejado, tá? Então, essas empresas de fornecimento de material hoje, elas estão facilitando o pagamento, tenta negociar alguns descontos, tá? E eles já têm os kits básicos para cada estrutura, vocês podem encontrar nos sites. Mas uma coisa que eu peço, por favor, façam um planejamento financeiro inicial para saber de onde vai sair esse dinheiro e como ele vai voltar, tá? Para que vocês não entrem numa bola de dívida logo no início do negócio, tá bom? Acho que, não sei se eu ajudei, claro. Não, foi ótimo, muito bom, muito bom. Acho que foi bem esclarecedor para quem tem essa ideia de começar uma escolinha, sabe? Bem completa, assim. A gente já respondeu a pergunta da Natália e da Laís, né? Que elas tinham perguntado como achar um perfil de melhores profissionais, mas a gente já falou sobre isso. O Gerson perguntou sobre a importância da gestão de pessoas e as funções de um estagiário universitário. Não foi só o Gerson. Eu recebi uma última pergunta também que eu acabei não postando, que foi sobre a função do treinador ou do profissional formado e do estagiário. Qual a diferença dessa função e qual o papel desse graduando, desse universitário dentro de um ginásio, né? Isso foi perguntado. A gente, primeiro falando independente da área, tá? A gente fala estagiário, a gente sempre pensa do estagiário de educação física junto com o técnico, né? Mas se você tem um negócio, nada impede de você ter estagiários de outras áreas te ajudando no seu negócio. Da área de administração, da área de marketing, da área de relacionamento, enfim. Você consegue complementar um grupo de estágio do teu negócio que não seja só do profissional de educação física. Porque se você integra várias áreas de estágio, eles te ajudam como um todo no negócio e você ajuda a crescer, ajuda na formação desse profissional. Então, eu vejo o estagiário como uma pequena uma força ali dentro, né? Então, ele tem uma força e um potencial de crescimento absurdo. Ele não tem essa noção, tá? Então, eu acho que, por mais que ele queira muito, ele não sabe o quanto ele pode crescer, o quanto ele pode se desenvolver ainda, porque ele vai pegar essa maturidade aos poucos. E o técnico, ele tem uma pedra, né, para lapidar na mão. Tudo que ele passar, ele tem que passar de bom para aquela pessoa. E a gente se apega muito a não querer passar conhecimento, às vezes, para estagiários que ficam poucos períodos no nosso ginásio, por exemplo, 6 meses só. Porque, não, eu vou passar o conhecimento e ele vai embora. Mas a gente tem que ter a noção, a nossa função de líder e de professor, né? A gente tem que passar o máximo de conhecimento para aquele profissional, que ele pode sair dali, ele pode retornar para o teu negócio, ou ele pode crescer e criar a equipe dele. Então, a nossa missão como estagiário é capacitá-lo, tá? Ele está ali para aprender, então eu imagino que é uma função muito importante, tem que ser tratado com carinho, orientado, não deixar desorientado, e eu enfatizo essa parte de não só a educação física, mas complemente estagiários de outras áreas, porque o grupo vai crescer. Esse de educação física vai aprender com os outros vão aprender com o de administração, vão aprender com o de educação física. Você vai ter uma equipe bem legal e bem completa no teu ginásio, no teu negócio. Muito bom. Muito boa a resposta, Catarina. Uma outra pergunta que é um pouquinho mais incisiva, que é a seguinte: valor da hora-aula. Clara, eu vou começar o meu negócio agora. Quanto que eu pago para um profissional? Quanto que eu, né? Claro que você tem diferentes contextos. Quanto hoje ganha é estranho colocar assim, né? Mas um profissional da ginástica no mercado hoje, como é o valor desse profissional? Porque
essa pergunta que eles enviaram, acho que é muito inteligente, porque se eu vou começar um negócio, eu tenho que saber o custo disso, né? Isso, é. Então, como que é, Catarina, para você? Eu sei que você Bom, é, sabe não tem isso. assim, não tem, depende da região onde você está inserido e do público que você vai atender, tá? Então, e a gente tem duas formas de negócio hoje de contratação. Hoje, algumas escolas aqui em São Paulo, eu estou falando a realidade daqui, tá? Eles pagam para professores que tenham pequena empresa, autônomos ou microempresa, pagam, aí o professor emite a nota e ele lidera a equipe, o projeto extracurricular da escola, tá? Essa tá em média aí entre 40 e 50 reais a hora aula, mas tem lugares que pagam um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, tá? Isso com nota fiscal. Quando você é contratado pela escola ou pelo lugar, você tem os benefícios que tem uma carteira registrada, né? Então tem todos os benefícios da CLT, mas também o seu valor hora-aula ele cai um pouquinho, tá? Fica em torno de 30 e 40 reais a hora. Mas depende do contexto, é isso que eu estou te falando. Você vai para uma escola particular, hoje tem escolas particulares em São Paulo que pagam 150 a hora-aula, 140 a hora-aula. E a maioria fica nessa média entre 40 e 50 reais, tá? Mas também tem escolas super simples em regiões bem afastadas, que também tem valores mais baixos, mas que nada impede de começar um trabalho, principalmente para quem quer começar alguma coisa, quem quer ter o seu próprio projeto de ginástica, tá? Eu acho que é uma média de São Paulo, e isso varia muito. Não posso Uhum. te dar um preço assim fixo, porque depende da estrutura, depende da contrapartida também que você, como profissional, você pode oferecer para a escola. Então, vamos supor, o meu valor de hora-aula é tanto, mas se você me pagar, por exemplo, 10% a mais no final do mês, eu gero uma capacitação para a tua rede de professores. Então, você pode negociar, né? Principalmente se você for autônomo, se você trabalhar com esse tipo de negócio, né? Você consegue negociar valores que você consegue agregar para a escola. Por exemplo, eu consigo desenvolver todo o material didático da ginástica para a tua rede. Então, você consegue trabalhar com serviços complementares que você pode ganhar também, aumentar um pouquinho a sua renda, tá? Então, acho que é E isso. é legal frisar, gente, que é assim, a Catarina está em São Paulo. O custo de vida em São Paulo é um, o mercado de São Paulo é um, o custo de vida em BH é um, o custo de vida no interior de Minas é outro, né? E então, assim, é uma análise de mercado também local, né? É legal a gente ter esses parâmetros, mas vai depender muito de onde você está e do seu público, não tem jeito, né? Não tem uma regra. Tem locais aqui em BH, Catarina, na verdade, muitos, assim, alguns, que pagam por aluno. Então, em vez de pagar a hora-aula, escolinhas de esporte faz isso, paga uma porcentagem por aluno, entendeu? Então, tem isso também, que é um outro tipo de troca, né, de negócio entre funcionário e contratado e contratante. Então, acho que deu para ter uma noção, mas não dá para a gente fechar uma É. resposta nesse E depende da aspecto. negociação com quem você vai prestar o serviço, né? Porque às vezes é isso que eu falei, tem valores agregados que você pode colocar no serviço e que a escola se interessa, né? Como E do criar uma tipo de serviço apostila. também, né, Catarina? É, Porque, isso. tá, igual você falou, às vezes um funcionário vai realizar um tipo de serviço ali dentro, o outro vai ser parecido, mas não vai ser o mesmo. Então, depende do que você agrega também, né? Então, é o que você já É, falou. Outra pergunta que enviaram foi sobre, mas a gente já respondeu ao longo da live, que foi sobre como empreender com a ginástica durante a pandemia. Isso a gente já abordou isso aqui na live, acho que foi bem respondido, a gente deu boas possibilidades, né, disso, assim, as aulas online, enfim. Mas você quer acrescentar mais alguma coisa em relação a isso? claro, eu acho que não é nem só isso, né? Então, isso está muito relacionado com o que a gente falou de demanda e necessidade atual de negócio. Não adianta você sonhar com, por exemplo, abrir o teu ginásio agora. Mas espera aí, a necessidade do meu cliente para eu ter minha geração de renda agora é essa. Deixa eu me adaptar para a realidade. E tem muita gente que planeja, 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 tá com um planejamento lindo e maravilhoso, mas não executa. Então, o diferencial do empreendedor é a ação, tá? Então, por mais que tenha que ter planejamento, eu bato que tem que ter muito planejamento. Mas o planejamento só no papel
Não adianta, você tem que ter atitude, tem que agir. Vai errar a primeira? Vai errar a primeira. Vai aprender com erro? Vai aprender com erro. Mas muita coisa, quanto que eu já não vi de empreendedor que não conseguiu sucesso porque não tirou a ideia do papel, tá? Com coerência, estava tudo pronto, já dava para dar o primeiro passo, mas o medo de agir não deixou esse empreendedor crescer. Então a atitude eu acho que é diferencial, principalmente agora nesse modelo diferente que a gente está vivendo. E agora, Catarina, por último, né? Mas não Hum, menos importante, que foi uma pergunta que o Caio mandou sobre lei de incentivo ao esporte. A gente até conversou um pouquinho disso essa semana. uhum, Eu pensei em até fazer uma outra live só com esse tema, porque é um tema legal. muito amplo e que tem muita coisa para se conversar e que se a gente aprofundar aqui não ia dar tempo, né? E também não era o foco principal da nossa live de hoje. Então, gente, se Uhum. der, mais para frente eu vou tentar trazer alguém para falar especificamente sobre isso. Mas uma coisa muito legal e coincidente é que a Catarina lançou ontem, essa semana. Foi hoje de manhã. Hoje de manhã Aí, foi ó, o conta pra lançamento. gente, o que que vocês lançaram, Catarina? A gente lançou com a Natália. A Natália é uma profissional, ela é formada em Educação Física e Direito, e ela associou as duas competências dela para se especializar em estruturação de organizações, né, ONGs, associações, e trabalhar com projetos de lei de incentivo. Então, ela já tem projetos aprovados, já sabe como funciona a captação da Federal, da Paulista, e então a gente lançou um curso online curto, assim, com uma carga horária enxuta, para iniciar esse tema, tá? Então ela vai ensinar desde a estruturação de uma ONG ou uma organização, explicando quais são as entidades que podem almejar um projeto de lei, explicando a lei, os aspectos da lei de incentivo para você conseguir o recurso, e ela vai ensinar como escrever um projeto na plataforma da lei federal. Então eu acho que vai ser muito legal, tá? É uma primeira experiência que a gente traz, mas isso também é uma forma do empreendedorismo no esporte, na nossa modalidade. Tem empresas grandes que não têm projeto, elas têm até o investimento, elas querem ter essa parte de incentivo fiscal, mas não tem projetos de qualidade aprovados. Então, o que a gente acha é que quanto mais pessoas capacitadas a subirem projetos de qualidade na nossa modalidade, melhor. Maior aumenta a possibilidade de investimento, maior aumenta a possibilidade de captação de recurso. E é uma forma, né? Claro, que para quem não tem orçamento, é uma forma muito melhor, apesar de trabalho, não é fácil, tá? Já vou avisar, mas é uma forma muito importante. Depois que você aprovou o primeiro, aí você consegue aprovar muitos outros projetos e começa a caminhar nessa linha de recurso. Então, quem quiser, tá lá no perfil, o folder para divulgação, para inscrição, tá bom? Muito legal. Eu vou colocar aqui também, junto com o material que a gente vai disponibilizar, os links, os locais, eu vou colocar o folder desse curso online também para o pessoal ter mais Legal. informações, tá bom? Boa, Catarina, é obrigada. isso. Acho que Ah, foi obrigada. ótima a nossa conversa. A gente tentou, pessoal, realmente estruturar de uma forma que sanasse as dúvidas de vocês, né? Então, espero que a gente tenha atingido o nosso objetivo. Eu, pessoalmente, estou muito feliz de ter realizado essa live. Aprendi muito nessa live, que também, né, o objetivo é aprender e disseminar. Então, muito obrigada, Catarina, Obrigada a que você pelo vou convite. continuar te acompanhando, acompanhando o sucesso da sua empresa, que eu acho que para a nossa modalidade é sensacional. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Eu nunca tive essa oportunidade de falar sobre isso, né? Então é a primeira vez que eu estou falando. Eu te agradeço bastante, te parabenizo pelo quadro que você está fazendo, está trazendo profissionais diferentes. Me coloco à disposição quando você quiser conversar sobre qualquer coisa, eu estou disponível. E também para quem tiver qualquer outra dúvida com relação ao caminho de empreendedorismo, pode me mandar mensagem. Eu gosto, eu quero compartilhar, eu ajudo vocês no que precisar. Tá bom, Clara? Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, Catarina. Beijo. Até a Obrigada. próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente.